Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Neste vídeo eu gostaria de iniciar uma série de explicações a respeito do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. Portanto, é um assunto que tem um público bem direcionado, que é pessoas ligadas à Convenção Batista de Pernambuco, e é claro que pode ser também do interesse de qualquer batista espalhado pelo Brasil, pelo mundo, que tem interesse nessas questões burocráticas da vida batista. Tá? Então, nós vamos tratar durante alguns desses vídeos a respeito do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco, porque no apagar das luzes do mandato da diretoria atual da convenção, decidiu-se fazer uma reforma do seu estatuto, e pela leitura que eu fiz das propostas, a única reforma que justificaria a pressa para que essa reforma acontecesse era criar condições para que a diretoria atual pudesse concorrer à reeleição na próxima Assembleia, no mês de maio. Então, por entender que reforma de estatuto é algo que é complexo, burocrático, tanto no processo, assembleia, gera desgastes, e também depois questões de registro em cartório, todas essas questões, reforma de estatuto não é coisa que se brinca, que se faz todo dia ou que se faz por qualquer motivo. Então, por essa razão, eu entendo que é essa hora de aproveitar uma oportunidade para fazer uma reforma que, a meu ver, seria uma reforma bem feita. E pode parecer pretensão da minha parte dizer que a proposta que eu vou fazer é uma proposta bem feita. E eu não vou dizer que ela é uma melhor proposta, mas é uma proposta abrangente. É uma proposta que tem por objetivo alcançar alguns aspectos importantes, como eu vou dizer. Mas, primeiramente, deixa eu dizer para aquelas pessoas que acham que estatuto é coisa burocrática, estatuto não tem importância. Não, é um equívoco. Estatuto não é apenas uma peça jurídica que é necessária a uma instituição como uma igreja batista, uma convenção batista, para que ela possa tirar o seu CNPJ e ela possa abrir conta bancária e ela possa adquirir patrimônio, vender patrimônio. Estatuto não serve só para isso, embora se fosse só isso já seria algo necessário, porque é uma necessidade legal. Então ele é necessário. Mas estatuto também tem uma importância do ponto de vista administrativo, porque o estatuto ele vai definir como é a estrutura organizacional da instituição e como é que essa instituição deve funcionar, como é que as partes se relacionam, quem tem responsabilidade de fazer o quê para que as coisas aconteçam e a instituição cumpra sua finalidade, cumpra sua missão. Então, já seria uma segunda razão importante, além dessa jurídica, legal, a questão da administração. Mas ela também, o estatuto também tem um papel político, porque na medida em que o estatuto define quais são as atribuições de cada parte e as atribuições de cada pessoa que ocupa cada cargo ou função descritas, né, nesse estatuto, essas atribuições elas definem a relação de poder. Porque o poder de uma pessoa numa instituição está diretamente ligado às atribuições conferidas ao cargo que essa pessoa ocupa dentro da instituição. Então, estatuto é importante pelo aspecto legal, para você ter CNPJ, conta bancária e poder ter patrimônio e coisa desse tipo. Ele é importante do ponto de vista administrativo, porque ele deve ser a definição da estrutura organizacional, da estrutura operacional do empreendimento, da instituição, da empresa, para que as partes funcionem bem, e ele deve se olhar bem para as atribuições, porque as atribuições definem poder, e se houver atribuições conflitantes, você vai ter conflitos de poder. Então, eu espero que só por isso você já entenda que estatuto é importante. E você vai perguntar, mas por que quebrar a cabeça com o estatuto de uma convenção batista? Tem muita gente que já não acredita mais que a convenção batista tenha futuro, que uma convenção batista pode sair dessa confusão de ter se tornado um fim em si mesmo, em que pessoas gostam de estar no poder para
para ser uma oportunidade, um trampolim de progressão profissional na sua vida ministerial, outros pelo simples fato de terem relação de poder com dinheiro, outros pela questão do prestígio, que significa você ocupar cargo numa instituição com mais de 100 mil pessoas participando numa convenção estadual, 150 mil pessoas participando, enfim. Mas apesar disso tudo, eu acho que é importante a gente trabalhar o estatuto da instituição. Você vai dizer assim, mas você vai colocar remendo novo em plano velho. É uma possibilidade, é uma forma de se enxergar, né? Porque o estatuto ele trabalha com a estrutura, com a vasilha, mas as pessoas que estão ali nem sempre são com mente renovada, com boas intenções. Mas mesmo assim, eu acredito que vale a pena porque ela é uma ferramenta jurídica. E sempre que uma pessoa tem uma boa ferramenta jurídica para ela poder lutar por uma mudança, já é uma grande ajuda, porque ela pode lutar internamente e ela pode lutar até juridicamente, judicialmente, se ela quiser, tendo uma boa ferramenta, tá bom? Então, é por essa razão que eu trago aqui uma proposta alternativa de reforma para a Convenção Batista de Pernambuco. Pelo fato de eu já ter experiência de pelo menos uma dezena de reformas de estatuto, seja em instituições, convenções estaduais, convenção brasileira, convenção, Ordem dos Pastores estadual, Ordem dos Pastores em nível nacional, Colégio Batista e organizações não governamentais, em todas essas instituições eu já participei de comissão para reforma de estatuto ou de regimento interno, tá bom? Então, o que eu queria dizer nesse primeiro vídeo para você? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: se você vai acompanhar, porque você vai participar da reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco, você precisa entender, então, quais foram os valores que nortearam a cabeça de quem está elaborando a reforma. Então, eu vou falar dos valores que nortearam a minha cabeça ao investir tempo para dar uma nova estrutura redacional e uma revisão estrutural e operacional no Estatuto. Primeiramente, eu coloco como a fidelidade doutrinário-eclesiológica. Nós temos uma eclesiologia, a doutrina a respeito da igreja, do funcionamento da igreja. E no nosso meio batista, na nossa doutrina eclesiológica, cada igreja é autônoma. Ela é autônoma politicamente, ela é autônoma administrativamente, ela é autônoma juridicamente, ela é autônoma doutrinariamente. Basta conhecer a história de uma igreja batista. Convenção aconteceu anos depois do surgimento de uma igreja batista. E ela não surgiu para assumir a administração, as definições de uma igreja batista local. Ela assumiu para fomentar e fortalecer a cooperação entre as igrejas. Mas antes de ter uma convenção batista, cada igreja definia a sua doutrina numa comunidade local. Então, uma igreja batista, ela é autônoma. E um estatuto de uma convenção tem que assegurar que as igrejas participam porque querem cooperar, mas elas não podem ser mandadas pela convenção, em nenhum aspecto, em nenhum aspecto. Uma igreja participa, a convenção tem direito de ter seu corpo doutrinário e a igreja aceita participar, respeitando esse corpo doutrinário. Mas se a convenção extrapolar, essa igreja não é obrigada a seguir, a gente vai falar mais isso no andar. Então, primeiro, fidelidade doutrinária eclesiológica. Segundo, democracia. Porque nós batistas entendemos que, como cada indivíduo tem acesso direto a Deus, nós cremos no sacerdócio individual de cada crente, nós acreditamos que o melhor sistema político de organização de um grupo que representa e respeita essa individualidade seria o processo democrático. Dentro do processo democrático, também nós nos norteamos aqui nesse estatuto pela busca da transparência, porque uma democracia não sobrevive sem transparência. Você precisa ter informações.
quem faz parte de um grupo democrático tem que saber como é que o dinheiro é gasto, como é que é vendido um patrimônio, como é que as decisões são tomadas. Elas têm que ser democráticas, têm que ser transparentes. Então, a transparência é a palavra-chave. A alternância de poder. Se você está num grupo que se chama democrático, tem que haver alternância de poder. Tem que haver um mínimo de alternância de poder, pelo menos nos cargos que são acessados através do voto, não é, que definem as estratégias da instituição. Enfim, precisa haver alternância de pessoas ocupando o poder. A descentralização. Se a instituição é democrática, você não pode centralizar todas as atribuições sobre uma única pessoa. É um corpo que vai participar. E se é um corpo, as atribuições precisam ser distribuídas de maneira racional, é verdade, mas elas precisam ser descentralizadas. Representatividade. Nós somos uma convenção em Pernambuco que vai do sertão à capital. Você tem cidades mais ricas, cidades paupérrimas. Você tem igrejas com pessoas com uma quantidade grande de pessoas com formação universitária, pós-graduação, mestrado, doutorado. Você tem uma outra igreja cuja maioria talvez tenha ensino médio, ensino fundamental e até muitas pessoas analfabetas. Então, como ter a representatividade é preciso que se atente no Estatuto da Convenção e ter o controle. Você tem que ter ferramentas que não engessem o funcionamento, mas permitam que haja um controle equilibrado, em que não seja a pessoa que decida o que fazer, como gastar o dinheiro e ela mesma fiscalizar o dinheiro. Isso não existe num sistema democrático. Então, você tem que ter mecanismos de controle na instituição. Outro princípio importante é da austeridade. É você criar um sistema, uma estrutura, que ela vai ter um maior benefício com o menor custo. Isso é austeridade. É quando você busca o maior benefício pelo menor custo e, portanto, é importante a funcionalidade, né? Você ter clareza de como cada parte do sistema funciona, quais são suas atribuições, para que quando cada uma faz a sua parte, o sistema todo funcione e ele alcance a sua finalidade. E a eficácia, que seria o resultado, né? O que nós queremos no final é que haja resultado. Eu gostaria também de colocar de maneira breve quais são os objetivos da reestruturação operacional. Deixar claros os seguintes itens. Primeiro, finalidade de cada setor no organograma. Segundo, atribuições de cada setor do organograma. Terceiro, composição de cada setor do organograma. Quantas pessoas vão trabalhar em cada setor do organograma? E o modo de eleição dessas pessoas de cada setor da organização. Isso nós queremos que fique claro em toda a estrutura. Distinguir os papéis de cada setor do organograma. Então, qual é o papel de cada setor? Separando quem vai cuidar do planejamento estratégico, que seria o conselho, e define a questão mais política. O planejamento tático, que seriam os comitês, que é um trabalho mais tecnocrático. E o planejamento operacional, que é feito pelos setores administrativos, que seria a burocracia. Então, são três partes do sistema: a parte política, a parte tecnocrática e a parte burocrática. E, finalmente, eliminar conflitos de finalidade e atribuições, comparando cada setor, visando evitar conflitos de poder, maior eficiência e maior eficácia, tá bem? Então, essa é a base do estatuto. E depois eu coloco as diretrizes da organização, que seria a sequência dos assuntos seguindo a estrutura organizacional. Você vai ver na nossa proposta que nós temos uma sequência lógica no estatuto. Ele começa falando da convenção, depois ele vai falar das igrejas que fazem a convenção, depois ele vai falar da assembleia da convenção, depois da assembleia da convenção ele vai falar da diretoria da convenção, depois vai falar do conselho da convenção, dos comitês do conselho da convenção, depois vai falar dos órgãos executivos
executivos da convenção, órgãos auxiliares da convenção, associações regionais da convenção, conselho fiscal da convenção. Basicamente, essa estrutura lógica. E aí você vai poder ler o estatuto, escolhendo a necessidade, você já vai ali e já vai encontrar. Então, nós fizemos uma reestruturação dos capítulos, reclassificamos os assuntos desse estatuto nessa reestruturação. Tá bom? Então fica aí esse primeiro vídeo para você saber as linhas gerais. No próximo vídeo eu vou começar a tratar dos pontos especificamente e esclarecendo por que esse ponto está sendo alterado e qual a finalidade que eu pretendo alcançar, tá bom? Espero que seja útil para você e que você acompanhe nesse processo. Forte abraço, até o próximo.